Ora viva, hoje vamos falar sobre a Alemanha. Vamos começar pela cidade de Frankfurt. Depois de eu apresentar a cidade de Frankfurt, vamos para Berlim, que é a capital da Alemanha. Mas sem perca de tempo, vamos começar agora pela cidade de Frankfurt. Eu vou contar e resumindo sobre a cidade de Frankfurt. O que eu achei da cidade de Frankfurt? A cidade de Frankfurt é uma metrópole famosa pelo seu distrito financeiro futurista. Também é o centro histórico construído. E muitos apelidaram como Miami, que obriga o Banco Central Europeu. E é a única cidade alemã com um esquina de arranha-céu. Surpreendentemente, é o berço de Gottlieb, que é a tradicional salsicha de Frankfurter. Por que é chamado a Maitahane? Devido à grande concentração de arranha-céu espelhado e a sua importância econômica. Também, Frankfurt ganhou este apelido que mistura o Rio, que é Miami, com a ilha de Manhattan, que é conhecida novamente como Nova York da Alemanha. Vamos começar com o centro de transporte. O aeroporto de Frankfurt é um dos mais movimentados da Europa e a sua estação central chama-se Haupthafen, uma das maiores e mais movimentos do continente. Frankfurt possui uma grande densidade cultural, apenas na zona conhecida como Nussumfer, que é a margem do rio Main. Encontra-se 3 museus, que é excelente de lado. A cidade de Frankfurt, Miami, é muito mais do que um centro de negócios gelado. É uma cidade fascinante de contraste histórico, cultural e recordes europeus. Conhecida pelas suas pontes charmosas e por ser a terra natal do escritor Jonas Wagner, que é o von Goethe, a maior cidade do estado de Hesse, que esconde segredos surpreendentes. Esta mesma cidade que nós estamos aqui a retratar, que é a cidade de Frankfurt. Se gosta de cultura, a zona de Musenfern, que é a margem do museu, vai te surpreender. Trata-se de uma avenida que acompanha ao lado do sul, a Main, onde concentra-se mais de 13 museus de renomes internacional ao lado, cobrindo as áreas como arquitetura, cinema, arte e história. O total da cidade conta com cerca de 60 museus. E sendo assim, esta cidade é famosa por ser um centro econômico e empresarial. Frankfurt também oferece vários serviços, opções como turismo, feira, festival ao ar livre. Frankfurt é uma das mais importantes cidades da Alemanha desde a Idade Média. Atualmente é a cidade que mais recebe voo internacional de todos os países, por ser um importante centro financeiro e empresarial do mundo. Por outro lado, a cidade também é incrível destino para turismo, assim unindo dinamismo e modernidade. Frankfurt tem pontos turísticos incríveis e uma programação cultural intensa. A cidade tem aproximadamente 650 mil habitantes, ou cerca de 2,5 milhões, considerando a região metropolitana completa. Além disso, é a sede do Banco Central Europeu, da Bolsa de Valores de Frankfurt e do Instituto Financeiro importante, como os bancos de Deutsche Bank e Commerzbank. Ao mesmo tempo, Frankfurt, que acontece em eventos de renome mundial, como o Salão de Automóvel de Frankfurt e a Feira do Livro de Frankfurt. Vamos falar sobre a história de Frankfurt. O nome Frankfurt significa Poço da Francos e faz alusão à tribo de germânicos que ocupou na região a partir do século XV. Mais tarde, no século XVI, a cidade passou a ocupar o lugar de importância na rota da Europa. Na época, chegou a até ser palco do coração de imperadores como o Sacro Império Romano e Germânico. Frankfurt também foi o palco do renascimento da democracia alemã. Isto porque ali se reuniu o primeiro parlamento eleito do país, a Assembleia Nacional, por exemplo. O objetivo da Assembleia era garantir uma constituição que unificasse todos os países germânicos. Porém, do fracasso diante da Rússia, que foi em 1866, a cidade foi anexada. Já no século XIX, a cidade passou por uma fase sombria, quando foi invadida e devastada pelo exército de Napoleão. Posteriormente, na Segunda Guerra Mundial, foi destruído novamente e precisou passar pela mesma construção de uma parte da cidade. Os bombardeiros atingiram aquela região devido àquela confusão quando Napoleão Bonaparte foi invadir o espaço em Frankfurt. Vamos falar sobre o turismo em Frankfurt. Durante o ano, aconteceram mais de 35 feiras em Frankfurt, com cerca de 37 mil expositores. A tradição dessa cidade é tão forte que cerca de 1 milhão de pessoas visitam a região para conferir as suas atrações. Ao longo do ano,
mais 10 milhões de pessoas se hospedam em Frankfurt, sendo que a maioria faz isso por trabalho. Assim, hotéis de 3 estrelas que focam neste público estão distribuídos por toda a cidade. Ao redor da estação central, por exemplo, é possível encontrar opções bem acessíveis de hospedagem. A cidade tem muitos movimentos, que mesmo à noite pode ser um problema para os turísticos. É tão cheio, mas tão enchente nesta cidade. O clima local é temperado, marítimo e tem possibilidade de chuva ao longo do ano inteiro. Quem não gosta de chuva, a melhor opção que eu sempre tenho dado para viajar nessa cidade de Frankfurt é em fevereiro. Em fevereiro quase que não chove. É a melhor opção para tu viajar nessa cidade de Frankfurt. Durante o verão, existem vantagens dos vários festivais e feiras ao ar livre. E a média temperatura fica em volta de 25 graus Celsius. Já no inverno, a Feira de Natal é uma das mais tradicionais, mas em média fica 1 grau. Quem chega na cidade de Frankfurt não pode nem sequer deve esquecer de visitar a Catedral de São Bartolomeu. É um dos monumentos muito mais importantes e mais organizados daquela mesma cidade, também chamada de Karseldom. A igreja foi fundada em 1550 e é o monumento católico mais importante dessa cidade chamada Frankfurt. A sua primeira construção aconteceu no século VII e ainda hoje, turistas podem visitar a torre de quase 100 metros de altura. Esquecer, vamos falando dos parques muito mais lindos desta mesma cidade, que é chamado Palmikren. Pronto, falei, esta língua é tão difícil o alemão para aprender, mas não sei se eu estou errado. Esta é um dos melhores parques que eu já vi na minha vida, um parque super puro, lindo e acima de tudo agradável. O famoso Jardim Botânico Palmgarten, que foi fundada em 1871, num espaço de 22 hectares, que é possível admirar as plantas tropicais, não apenas dentro das estufas climatizadas, mas também ao ar livre. E sem esquecer, já que é uma cidade que é considerada a cidade de arranha-céu, que tem muitos, mas muitos prédios altos, então vamos falar sobre Miami Tower, que é um dos edifícios mais altos desta mesma cidade, que é possível nós vermos a partir do domo, com 56 andares e 250 metros de altura. A Miami Tower está entre os prédios comerciais mais importantes da cidade, assim como impressiona pela estrutura e convidâncias. Também possui uma vista privilegiada de Frankfurt, lá do alto. E sem esquecer, também vamos falar do bairro Romberg, que também é um dos lugares turísticos desta mesma cidade. Espetacular, um lugar bastante lindo. A cidade de Romberg, também chamada de Rommel, foi construída há 600 anos e abriga a prefeitura da cidade. Além disto, a praça do mesmo nome, onde fica o prédio, tem várias casinhas alemãs do século XV e século XVI. No local, também é possível visitar a igreja de Alta Nikolaevsk, que é a fonte da justiça, que tem um nome bem complicado chamado Jerem-Tchuklutuben. Apesar dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial terem destruído aquela toda a região, os esforços da reconstrução conseguiram recuperar a região muito visitada até hoje em dia. Um dos maiores escritores da Alemanha, que foi o Jonah Wargen, nasceu e cresceu em Frankfurt. Sendo assim, a casa onde ele viveu, que ainda conta com uma boa parte da mobília original, se transformou numa importante atração turística. Além disto, a casa contém obras de arte incríveis, preciosas, que tomam passeio de um viajante do tempo. Sendo assim, falamos um pouquinho sobre a cidade de Frankfurt. Agora vamos falar sobre Berlim, que é a capital da Alemanha. E quando eu cheguei na cidade de Berlim, que é a capital da Alemanha, uma das curiosidades que vamos logo detalhar, vamos lá entender uma coisa. Por que é conhecida Berlim? O que é que tem escondido? Desde fatos divertidos sobre Berlim e a história do submundo. Então vamos lá descobrir. O passado colorido de Berlim tem muitos capítulos. Esta cidade camaleão viu de tudo, desde a realeza, por cima, as convulsões da Segunda Guerra Mundial, divisão de Guerra Fria. Um dos fatos divertidos sobre Berlim é que a sua história moldou o seu espírito moderno. É uma cidade vibrante, livre, com uma cultura de café próspera, uma cena musical mundialmente famosa e inúmeras joias escondidas em cada bairro. Berlim encarna a liberdade, mas usa o coração de manga, nunca se evocando da sua história sombria. É um lugar especial que merece um lugar da sua lista, para você que está assistindo este vídeo.
tornar-se turista mais feliz da cidade com um dos fogos de artifício de Berlim. Berlim é a mais antiga cidade da Alemanha. A história de Berlim remonta muito mais longe do que a própria Alemanha. A cidade de Berlim foi fundada em 1237, foi a capital do reino da Prússia. Durante mais de 600 anos antes do Império Alemão ser estabelecido, em 1871. Berlim e os seus arredores ostentam um palácio magnífico que oferece um vislumbrante do passado real da Prússia. Enquanto o Palácio de Charlesburg, que é o Palácio de Bellevue, que estão localizados no centro da cidade, a joia da coroa. A Alemanha é uma das maiores potências econômicas e culturais da Europa, destacando-se pela infraestrutura de alta qualidade, forte mercado de trabalho e excelente sistema público. O país oferece também um padrão de vida elevado, combinado de segurança, estabilidade econômica e um equilíbrio saudável entre a vida pessoal e profissional. A Alemanha não possui apenas um grande centro urbano, mas sim várias metrópoles com perfil econômico e cultural muito distinto. Por exemplo, Berlim, sendo a capital do país, é a principal centro cultural, político e de Estado. É uma cidade vibrante, cosmoóptica e internacionalmente rica, atraindo jovens profissionais criativos de todo o mundo. Munique, localizado na Baviera, que é a cidade mais cara da Alemanha, mas também é a que oferece mais segurança. É um polo industrial e tecnológico massivo, acolhendo sedes de gigantes como BMW e a Siemens. Falando da Frankfurt, que já falamos anteriormente, que é o coração financeiro da Alemanha e da zona euro, alberga o Banco Central e a Bolsa dos Valores, sendo uma cidade com um perfil de negócios muito acentuoso e horizonte repleto de arranha-céu. Hamburgo, a segunda maior cidade do país, destaca-se pelo enorme porto marítimo e forte indústria do comércio internacional, logística e média. E é conhecida pelos seus canais de estilo de vida ligado à água. Sério, à água. E falando sobre salário e mercado de trabalho, o mercado laboral alemão é robusto, caracterizado por uma baixa taxa de desemprego e uma forte proteção aos direitos do trabalhador. O salário mínimo na Alemanha, o mínimo nacional, é atualizado regularmente por comissões governamentais para acompanhar o custo de vida. O salário médio ordenado bruto ronda dos 4.000 a 4.500 euros por mês, variando significativamente consoante a região. O antigo lado ocidental paga geralmente mais que o oriental. É o sector da atividade, claro. As áreas com maior procura, que é engenharia, automóveis, mecânica, civis, tecnologia da informação, saúde, médicos, enfermeiros, energia renovável. Vamos falar um pouco sobre os impostos. O sistema fiscal é progressivo e pode ser pesado, independentemente do seu escalão de rendimento ou estado civil. O desconto para os impostos de segurança social pode render entre os 30% a 42% do teu salário bruto. Vamos falar um pouquinho sobre a qualidade de vida da Alemanha. A qualidade de vida da Alemanha é frequentemente classificada entre as melhores do mundo devido aos fatores estruturais. Equilíbrio de vida e de trabalho, por exemplo. A semana de trabalho, o padrão é de 35 a 40 horas semanal. Os trabalhadores têm direito legal, um mínimo de 20 dias de férias paga por ano, embora que a maioria das empresas ofereça entre 28 a 30 dias. Vamos falar sobre o transporte público. Uma rede ferroviária de Deus que tem, que é urbana, que é o que eles chamam de U-Bahn ou Bahn, que é o autocarro, é extremamente pontual, que é abrangente e eficiente, facilitando a vida sem carro. Vamos falar sobre segurança e infraestrutura. Baixos índices de criminalidade urbana, os espaços públicos impecavelmente mantidos, repletos de parques e áreas verdes. Vamos falar sobre a saúde, sistema de saúde. O sistema de saúde alemão, que eles chamam de Gesundheitssystem, hoje vou aprender a falar alemão, baseia-se no modelo universal de seguro de saúde obrigatório, reconhecido pela eficiência e tecnológica avançada. Seguro obrigatório, claro, Todos os residentes da Alemanha são obrigados a ter um seguro de saúde. Se não tiver seguro de saúde, paga as multas. Quanto à educação na Alemanha, a formação na Alemanha é um dos melhores do mundo, sem sombra de dúvida. A educação na Alemanha é de altíssimo nível e gerida individualmente por cada um dos 16 estados federais, que chamam de Bundesländer. Ensino escolar.
A escolaridade é obrigatória a partir dos 6 anos. Após o ensino primário, que eles chamam de Grundschule, os alunos são diferenciados, direcionados para diferentes percursos com bases do desempenho acadêmico, que eles chamam de Junimassung, que é focado no acesso à universidade. Na Alemanha, o ensino superior é gratuito e não precisas pagar absolutamente nada. As universidades públicas alemãs não cobram propina, tanto para os cidadãos nacionais como para os cidadãos estrangeiros, com raras exceções estaduais, como por exemplo em Baden-Württemberg, né? Para cidadãos fora da União Europeia, os estudantes pagam apenas uma taxa administrativa por semestre, que é cerca de 150 a 400 euros. E geralmente inclui um passe de transporte público. Se vocês gostariam de conhecer a Alemanha, comenta no vídeo, diz que eu quero e vais conhecer a Alemanha. Nós estamos juntos e um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo, vamos falar sobre Londres, Inglaterra.